Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Únio, União em latim, uma plataforma digital onde serão disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este espaço está associado à revista bilingue, inglês-português, intitulada Unio, EU Law Journal, e ao seu blog Thinking and Debating Europe, todos gratuitamente disponibilizados online nas plataformas da Universidade do Minho, aos quais agora nós vamos associar o Espaço Únio, cujos conteúdos vão ser produzidos por investigadores da linha CEDU, Estudos em Direito da União Europeia, do JUSGOV, Centro de Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho, financiado pela FCT, Fundação para Ciência e Tecnologia. Eu me chamo Alessandra Silveira, tenho o gosto de dirigir estas plataformas Unio e também o mestrado em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, e nós estamos nas belíssimas instalações da Casa do Conhecimento da Reitoria da Universidade do Minho. E o formato que vão acompanhar intitula-se Juniors to Seniors e consiste basicamente no seguinte: um investigador júnior convida 2 investigadores sênior para um diálogo sobre um tema de investigação, um tema que esteja a investigar. Preferencialmente, estes investigadores sênior são oriundos de áreas científicas distintas da do júnior, a fim de prosseguirem uma abordagem multidisciplinar da problemática que está em causa. O protagonista neste formato é o investigador júnior, que vai dialogar com os convidados que escolher e vai formular as questões que bem entender a estes mesmos convidados. Ora, a júnior de hoje chama-se Maria Inês Costa, está aqui à minha esquerda, e defendeu recentemente uma dissertação de mestrado em Direitos Humanos, que tive o gosto de orientar, e que foi avaliada com 19 valores, sobre o regime jurídico aplicável aos cuidadores informais. Vai daí que o formato júnior to seniors que estão a acompanhar seja hoje subordinado ao tema Quem cuida de quem cuida, cuidadores informais e vulnerabilidade. A Maria Inês Costa está empenhada no estudo da díade de cuidado, como ela chama, ou seja, a relação que se estabelece entre os cuidadores e a pessoa dependente. E na próxima hora, os senhores vão ouvir falar de várias questões que estão relacionadas, questões que importam para a proteção dos direitos humanos, como sustentabilidade social, como questões de gênero, como saúde mental, como envelhecimento digno, como o direito ao cuidado, etc. E para este diálogo multidisciplinar, ela na perspectiva jurídica e as suas convidadas em outras áreas do saber, a Maria Inês convidou uma filósofa e uma psicóloga. Vai ser, portanto, um debate entre meninas. As sêniores de hoje são, portanto, a Clara Costa Oliveira e a Laura Brito. Estão aqui à minha direita ambas. A Clara Costa Oliveira é professora associada com agregação, lecionando na Universidade do Minho, claro, lecionando na área da especialidade de educação de adultos e intervenção comunitária, trabalha no paradigma da complexidade em interação-ação, em qualquer faceta do sofrimento humano, estando vinculada ao Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, onde integra o projeto Estudos Humanísticos em Migrações e Marginalização. Resumindo, Clara Costa Oliveira é filósofa, é docente, é formadora de cuidadores, é ativista social, é investigadora desta casa, e a Laura Brito, que é mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade do Minho, onde faz o seu doutoramento em Psicologia Aplicada, e é responsável pelo Centro de Investigação e Ação nas Demências da Santa Casa da Misericórdia do município de Ponte da Barca. Integra ainda um projeto do Alto Minho Inclusivo para o envelhecimento ativo e saudável. Resumindo, a Laura Brito é psicóloga, é formadora de cuidadores, é investigadora, trabalha no terreno em interação com a comunidade e com uma intervenção de cariz social, sobretudo. Meus senhores,
Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra à Maria Inês Costa, a nossa júnior no dia de hoje. Muito obrigada e muito obrigada às convidadas por terem comparecido. Estou muito, muito grata pela vossa presença e acho que esta sessão de debate vai ser muito proveitosa, porque, tal como a professora Alessandra Silveira já fez aqui este enquadramento sobre a minha dissertação, de facto foi uma dissertação baseada na revisão de literatura, não foi empírico, e houve muitos temas em que eu toquei, e nesse seguimento, claro, aqui a vulnerabilidade é que é o objeto de estudo multidisciplinar e esta sessão de debate visa então este salto qualitativo para poder contactar com pessoas que trabalham no terreno e que têm este conhecimento empírico que eu sinto que será muito importante para mim também adquirir nesta sessão de debate com vocês. Então vou agora passar à apresentação das perguntas para iniciarmos a nossa sessão de discussão. A primeira pergunta que eu vou lançar vai ser para a professora Maria Clara Oliveira. De facto, uma das questões centrais da minha dissertação, e quando abordamos a questão do cuidado informal, é que, embora os estados de fragilidade e de dependência possam ocorrer em diferentes fases da vida, não é? Tendem a ser as pessoas nas faixas etárias mais avançadas que, naturalmente, necessitam de algum tipo de apoio acrescido. E, portanto, foi também na minha dissertação, eu dei um ênfase a essa questão das pessoas dependentes por causa da questão da idade, porque isto permite-nos tecer considerações sobre o direito ao envelhecimento digno. E, portanto, este fenómeno de dependência em idades mais avançadas torna-se mais vincado perante as tendências demográficas do duplo envelhecimento e que assolam o nosso país, ameaçando a sustentabilidade social. Ao longo da minha investigação, eu fico confrontada com dados que revelam que, quando os cuidadores informais se encontram isolados e sobrecarregados no cuidado, e que é o fenómeno mais abrangente, não é? O que acontece na maioria dos casos, a probabilidade de ocorrência de situações de negligência e de abuso é bastante mais vincada. Tendo presente os seus interesses de estudo e a investigação no âmbito da educação comunitária e de formação de cuidadores formais e informais, ou não formais, como já tinha referido, que tipo de intervenções é que considera serem mais eficazes na promoção da inclusão das pessoas mais fragilizadas nas idades avançadas e, por outro lado, no mesmo sentido, que lacunas capitais é que encontra na prática para a realização destas intervenções? Essa palavra. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente e é um prazer estar aqui com a Laura também. Eu começaria por dizer que a divisão realmente, e como a Inês disse muito bem, é uma divisão operativa, não é? Para nós podermos avançar e dizermos, bem, os idosos são mais vulneráveis, não é? Isso, por si só, já é algo que temos que pensar, não é? Mas eu juntaria a isso algo que são aquilo que nós chamamos as pessoas deficientes. E podemos juntar os dois, não é? Porque o que acontece muitas vezes no processo de envelhecimento, as pessoas acabam por perder muita capacidade física. As pessoas estão muito focalizadas na perda da capacidade cognitiva, que é a especialidade da Laura, e muito bem, mas há também uma perda de autonomia e há uma maior fragilidade em termos de mobilidade física, por exemplo. E, portanto, as pessoas acabam por ter que associar as duas coisas, não é? Um processo de envelhecimento e de dependência com, que pode ser uma dependência económica, uma dependência até de transporte, etc., não é? E uma dependência também da falta de mobilidade. E eu queria chamar a atenção que são um grupo talvez mais forte, quanto a mim e da pesquisa que conheço, de sofrimento crónico. Não há só doenças crónicas, não é? Há também sofrimento crónico. E, sem dúvida, são os deficientes. E eles têm muito a dizer-nos. E respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que, antes de mais, nós não podemos esquecer, e quando eu digo nós, quem é? Quem forma? Os cuidadores. Os próprios cuidadores. E quem avalia os cuidadores. Que isso é uma outra dimensão que em Portugal raramente se faz, não é? Porque os próprios cuidadores informais podem ser avaliados. E se nós temos um regime jurídico que é lacunar em muitas coisas, aí se calhar também é. Mas é claro que nós também não podemos avaliar
algo que não é bem feito, não é? À partida logo, não é? Portanto, estamos a viciar as coisas. Bem, então, o que é que eu acho? Primeiro de tudo, formação. Isso parece-me que é os primeiros dados. E na formação, tirarmos uma coisa que é muito importante, que é a palavra ensino. Na maior parte da formação dos cuidadores, que é feita muito por técnicos de saúde, não é? Por exemplo, o ensino de gerir a diabetes do seu cuidador. Não é? E não é ensino, porque nós temos mesmo para substituir a palavra ensinar por educar. Porque ninguém educa se a gente. Quer dizer, nós temos que perceber o que é que a pessoa que está à nossa frente, como cuidador, pode dar e quais são os seus limites. Porque nós todos temos limites, não há ninguém que não tenha limites. E, portanto, quem está a formar cuidadores tem que ter sempre esta atenção. Primeiro, chamar a atenção e promover o autoconhecimento das pessoas para quais são as suas potencialidades, mas quais são os seus limites. E ambos têm que ser respeitados, e alguns desenvolvidos. No que diz respeito ao cuidado, eu vejo sempre, não é, ligar. No que diz respeito ao cuidado, o cuidador, quando faz isso sobre si próprio, é muito mais fácil fazer isso espontaneamente com o seu cuidando. Ou seja, ele também vai perceber que o cuidando não é só uma pessoa que tem debilidades, mas é uma pessoa que tem potencialidades. E, portanto, vamos ter que aprender a gerir essas potencialidades. E, portanto, assim, de uma forma resumida, eu diria formação em autoconhecimento, com práticas muito complexas, há imensas práticas. Uma coisa que está muito fora de moda é a persistência. A formação de cuidadores dá-se muito por vontade própria, não é? Então, o que é que eles fazem? Os cuidadores fazem um fim de semana de yoga, fazem depois um fim de semana de terapia não sei o quê, depois fazem um fim de semana de terapia. E o que é que acontece? Não há aqui um trabalho de persistência e de aprofundamento de uma prática, seja ela qual for, que dê realmente uma sustentabilidade, uma estruturação ao próprio cuidador, que o vai tornar mais confiável face ao cuidador. Claro. E por fim, só fazer aqui um pequeno remarque. Nós achamos sempre que as pessoas que estão em isolamento social estão em solidão. São conceitos diferentes. Há muita gente que vive em isolamento social deliberadamente. E isso tem que ser respeitado, independentemente da idade. E isso é algo que nos custa a perceber. Claro. Mas há, de facto, pessoas com idade que preferem estar em isolamento social. Claro. Outra coisa é, de facto, a solidão, onde podemos estar numa multidão, não é? E estarmos profundamente sós. Agora, sim, é verdade que o grande perigo das pessoas que estão em isolamento social, ou obrigadas ou por vontade própria, é que realmente podem-se de repente ver-se em situações de uma grande vulnerabilidade e têm que pedir ajuda. Claro, sim. A doutora Laura gostaria de adicionar Sim, posso acrescentar. Concordo completamente com o que a professora Clara disse, até porque passa não exatamente pelo ensino, mas sim por educar. E vou um pouquinho mais atrás. É importante, antes de darmos esta formação aos cuidadores, ouvirmos os cuidadores, dar voz. Isso é algo que eu tenho trabalhado muito, no sentido de permitir que eles exponham as suas necessidades, os seus conhecimentos, a sua forma até de tratar da pessoa cuidada e aquilo que eles necessitam. Isto é que é muito importante e a partir daí, sim, termos linhas orientadoras para traçar um modelo de formação e concordo, mais uma vez, este modelo de formação tem que ser persistente, tem que se dar uma continuidade. E é muito importante percebermos se tudo aquilo que foi transmitido, se é colocado em prática, se necessitam da nossa ajuda nos próprios contextos deles, em domicílio, para colocarem em prática.
porque por vezes nós erramos e damos muitos contextos teóricos, por mim falo, e esquecemos desta parte mais prática e como é que as pessoas estão a interpretar aquilo que damos. E então algo que nós temos feito é muito ir aos domicílios e vermos se de facto toda aquela teoria que foi dada, também com a parte prática, mas que foi mais explicada, e então, por exemplo, no contexto pandémico, foi tudo a nível online, não é? E nós fizemos isto, webinars com cuidadores informais, em que pedíamos para eles fazerem do outro lado nas suas casas para pôr em prática, mas nós depois fizemos algo que chamamos o GIA que vai à rua, que é nós irmos ao próprio domicílio e ver se ele está a conseguir e quais são as necessidades. E muitas vezes são necessidades que nós nem nos lembramos, que é mesmo assim. No outro dia lembro-me de uma senhora que me dizia: eu só quero ir à missa e não sei como é que posso ir, porque eu tenho receio em deixar o meu marido, como é que eu vou fazer? E eu pensei, realmente é uma questão de 45 minutos, mas nenhum de nós, técnicos, se lembrou disso. Por isso sim, educar e ir lá, ao seu próprio contexto. Sim, porque a própria formação fica dificultada. Exatamente. Isso era uma questão que eu iria colocar e então vou já desenvolver, mas primeiro também tendo em conta aquilo que a professora Maria Clara disse e a ressalva que fez em relação a não fazermos esta divisão estanque entre uma pessoa que é cuidada por si só, já é uma pessoa completamente vulnerável e sem potencialidades e sem vontade. Não, há uma autonomia ali. Realmente, eu já depois da apresentação da minha dissertação, continuei as minhas leituras sobre este tema, porque continua a ser um objeto de estudo para mim muito interessante. E há um artigo que eu li da professora Mariana Canutilho, intitulado Vulnerabilidade como conceito constitucional, um elemento para a construção do constitucionalismo do comum, e aqui estou a citá-la quando ela afirma que, ao mobilizar-se a vulnerabilidade como conceito jurídico e na construção de novos direitos, por exemplo, o direito ao cuidado, é importante ter presente que ninguém se reduz às suas vulnerabilidades. Nem estas transformam quem quer que seja, como ela diz, em objeto em vez de sujeito de direitos. E isto é muito importante. Há uma coisa que eu referi na própria dissertação, que é, vários autores chamam a atenção para a problemática deste congelar que se pode fazer das identidades do cuidador e do cuidando numa relação unidirecional e hierárquica, quando na verdade o entendimento atual da autonomia que nós temos é um entendimento da autonomia como uma autonomia relacional, ou seja, não existe na prática o indivíduo autossuficiente que vive sozinho e que consegue, ou seja, esta questão do self-made man. Todos dependem de alguma forma uns dos outros, todos não é? dependemos uns dos outros. E a pedra de toque da minha dissertação é chamar a atenção, até uso a linha de um poema muito antigo, que é No Man is an Island Entire of Itself, que a interdependência faz parte da sociedade e todos nós podemos vir um dia a ser cuidadores ou a ser cuidados por alguém. Exato. Não é? E portanto é importante trazer à tona todos estes processos mais amplos, sociais e institucionais envolvidos na modelagem da relação do cuidado. E a doutora Laura Brito agora estava a falar destas questões na prática e até a questão durante a pandemia de terem realizado webinars e essa questão, eu acho que essa questão dessa senhora perguntar como é que eu vou à missa e deixo o meu cuidando, não é? 45 minutos. Parece-nos tão pouco e parece que é uma coisa que em termos teóricos não temos que considerar, mas realmente são questões do dia-a-dia e é isso que muitas vezes acumulado traz todo um paradigma de stress, que se vem falar, na vida das pessoas. E, portanto, há uma questão que eu lhe iria colocar e, portanto, já estamos a avançar, portanto, como é que se desenvolve a gestão do burnout ou do stress, do potencial stress nestes cuidadores? E estou muito curiosa para saber como é que, porque se vem falar muito da transição digital e de utilizar mais os telecuidados e como é que foi efetivamente a sua experiência a nível com os webinars? Se sentiu muito mais dificuldade ou não na formação dos cuidadores via online em vez de ser presencial? E presencialmente quais são também as dificuldades que encontra mais potentes? Pronto, eu gostaria um pouco de contextualizar. Eu então sou coordenadora de um centro de investigação e ação na área das demências e nós temos um projeto que é o Plano IADAM,
e que resulta da parceria entre 3 entidades, que é exatamente a Universidade de Minho, a Escola de Psicologia, a UCC de Ponta Barca pela ULSAM, não é? Unidade Local de Saúde do Alto Minho, e a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Barca. Pronto. Isto para dizer o quê? Estas 3 entidades tiveram que aprender a trabalhar em sinergia, não é? O empoderamento comunitário, o empoderamento institucional. Geralmente nós estamos habituados a cada um trabalha por si próprio e vai desenvolvendo atividades. Mas algo que se verificou até com a própria pandemia foi a necessidade de unirmos esforços, recursos. Daí que nós, ao longo do IADAM, começamos, ele iniciou-se antes da pandemia, iniciou-se exatamente por ações de capacitação, por exemplo, aos cuidadores informais que decorriam de forma presencial, os quais nós conseguíamos realizar em juntas de freguesia, por exemplo, e em outros locais que fomos divulgando. Pronto, com a pandemia, nós próprios tivemos que nos reestruturar. E claro que nós realizamos os webinars de forma online, mas percebemos que tínhamos que chegar a esta população de cuidadores informais. E há algo muito importante, muitas vezes estes cuidadores informais com os quais eu trabalho, não é? São cuidadores já com idade avançada. Geralmente são os próprios parceiros que são os cuidadores da outra pessoa. E estamos a falar de uma média de idades de 60 e tal anos, em que temos cuidadores informais que têm 97, 98, 99. Para mim isso foi uma realidade desconhecida. Quando eu entrei primeiro no próprio projeto, não é? Em termos teóricos nós não temos esta noção, mas depois em termos práticos vamos verificando isto. Então, como chegar a esta população, não é? Que tem uma baixa literacia em saúde, muitos deles não têm qualquer ano de escolaridade, não é? E nós tivemos que conseguir chegar lá. Nós trabalhamos então uma equipa multidisciplinar, composta por psicólogos, psicometricistas, fisioterapeutas, enfermeiros, o médico de família, neurologistas, psiquiatras. Pronto, é multidisciplinar, multitransversal. E nós então decidimos ir visitar as pessoas. E confesso que a minha primeira dificuldade passou pela localização geográfica. Não é? É muito fácil quando vemos cuidadores informais num meio mais citadino, mas depois quando temos meios rurais, em que as pessoas de facto estão isoladas, mas muito bem, por vezes por opção, pela qualidade de vida que querem usufruir, mas nós chegarmos lá é que não é nada fácil. Por vezes andamos 30 e tal quilómetros para chegar a uma casa, que está no meio do nada, uma paisagem lindíssima, mas no meio do nada. Não é? E nós tivemos que ir a essas casas, verificar se todas essas aprendizagens que decorreram online, se estavam de facto a ser postas em prática. Mas noutros casos, que foi a maioria, tivemos que dar essa própria formação nas suas próprias casas. O que eu até achei muito mais rentável, não só para nós, equipa, mas até para o próprio cuidador e para a pessoa cuidada. Claro. E nós, nesse tipo de formação, potencializamos também a pessoa cuidada. Por vezes, também na revisão teórica, nós vemos que temos de trabalhar as reminiscências, a validação do diálogo, não é? E fala-se muito em estimulação cognitiva e aqueles jogos, como eles dizem. Mas, por vezes, não é isso que eles estão habituados. Não é? Se eu chegar lá e tentar fazer um jogo com aquela pessoa, ela vai achar aquilo completamente anormal. Mas se eu tentar ir ao encontro das suas necessidades, dos seus gostos, aí sim eu consigo estabelecer. Até algo que eu acho muito importante, e é um dos potenciais e melhores instrumentos que nós temos para a estimulação cognitiva, é exatamente o diálogo, é a comunicação. E este diálogo, esta comunicação, vai ajudar exatamente em termos do burnout e da sobrecarga do cuidador, mas também vai ajudar em termos da pessoa cuidada. Se nós melhorarmos a comunicação entre eles, já temos aí um grande avanço. Se nós depois dermos atenção
às necessidades do próprio cuidador em termos de gestão de tempo, não é? Que a maioria deles referia que não tinha tempo para cuidar de si. Estamos aqui a falar quem cuida de quem cuida. E a maioria são muito cuidadosos com a sua pessoa cuidada, mas com eles próprios não são. Não é? Não se esquecem das visitas regulares ao médico, da medicação que está prescrita, mas esquecem-se da deles. Claro. Então nós também tivemos que trabalhar a questão dos hábitos e estilos de vida, a questão da dor, a questão de como fazer os melhores posicionamentos e trabalhar as AVDs, as atividades de vida diária, de modo a potencializar sempre a pessoa cuidada, facilitar o trabalho do cuidador. Sim. E depois, claro, outras técnicas mais a nível comportamental, desde o relaxamento, a respiração diafragmática, a atenção plena, o mindfulness. Claro que todas essas técnicas, sim, são usadas por nós, o apoio psicológico quando é necessário. E, acima de tudo, darmos informação ao cuidador sobre a pessoa que está ali, que é algo que também se verifica muito, não sei se a professora concorda comigo, que é, por vezes, eles nem sabem o que é que ele realmente tem. Dizem-me assim, tem esquecimentos, aquele nome daquele senhor, mas nem sabem o que é que isso implica. Sim. Não é? Então, informar, educar é importantíssimo. Claro. Exatamente. Sim, isto vem corroborar muitas das conclusões da revisão da literatura que eu estive que está presente na minha dissertação, que é realmente a correlação que existe entre literacia ou iliteracia em matéria de saúde e a sobrecarga do cuidador. E até a prática do cuidado ser ou não eficaz, porque realmente... E é interessante como a doutora Laura aqui enunciou um rol de atividades que de facto estão, de certa forma, previstos no Estatuto de Cuidador Informal, que é a capacidade do cuidador aceder a boas práticas, a permitir o descanso do cuidador informal. Mas realmente, e esta questão do descanso do cuidador informal, e a questão de ser muito bom a cuidar do outro, da pessoa que está a seu cargo, mas não tanto de si mesmo, até porque não tem tempo e não tem espaço para, não é? E como a professora Maria Clara disse, a questão do autoconhecimento, realmente quando uma pessoa não tem tempo nem tem espaço, pragmaticamente também não tem tempo nem espaço para se conhecer. E isto influencia muito a autoestima, e é uma coisa que eu aqui também foquei bastante. Eu digo que queria chegar. Efetivamente, esta questão do descanso do cuidador é uma coisa que muitas associações de apoio aos cuidadores informais têm vindo a falar, porque ainda não se viu como é que na prática isto se consegue como é que se consegue desenvolver isto por causa da falta de recursos que existe ainda, não é? Como é que se garante o descanso do cuidador informal se não houver vagas, por exemplo, para permitir o encaminhamento da pessoa cuidada? E, portanto, estas questões práticas são as questões fundamentais que aqui imperam. E no seguimento do que a doutora Laura Brito estava a dizer, eu dirijo a palavra à professora Maria Clara, que isto mesmo a propósito da transição digital e da importância da capacitação dos cuidadores informais, faz referência a esta importância de não deixar para trás os idosos na transição digital, mas realmente tem que haver uma despadronização da formação. Não é porque se vai lá fazer um jogo que aquilo é indicado para a pessoa, ou seja, a pedagogia tem que ser direcionada e personalizada. E, portanto, atentando na sua extensa investigação sobre educação não formal e sobre estas pedagogias, nomeadamente com idosos, como é que interpretem então este chamar de atenção para a despadronização da formação, para a pedagogia direcionada, para o plano de intervenção específica que até está previsto do Estatuto, e que aprendizagens menos formais, poderíamos dizer assim, poderiam contribuir para melhorar esta autoestima e este autoconhecimento de que falou aqui há pouco. Ora bem, eu formo técnicos de saúde não formais, não é? Portanto, assim, de uma forma concreta, são técnicos superiores de educação, em categoria profissional, jurídica, que podem estar em lares, podem trabalhar com toxicodependentes, podem trabalhar com tudo quanto seja a população que esteja vulnerável e em sofrimento. E o trabalharmos ao nível
não formal tem imensas desvantagens, e informal, não é? Informal somos todos, isso eu queria dizer, não é? Queria lembrar, não é? Que nós somos todos cuidadores informais e somos todos cuidados informalmente. Podemos ser mal cuidados, isso é um outro assunto, não é? Isso é um outro assunto. Mas somos todos cuidadores e cuidantes ao longo da nossa vida e com personagens completamente diferentes, não é? Ao longo da nossa vida. Quando entramos no mundo não formal, face ao formal, há imensas desvantagens. Como, por exemplo, dinheiro, não é? Mas há imensas vantagens. Porquê? Porque quando nós entramos no mundo não formal, nós podemos personalizar imensamente o trabalho. Porquê? Porque nós não estamos afetos a instrumentos tipo escalas, protocolos, não é? Que muitas vezes os próprios projetos que nos financiam, não é? Em termos de investigação, exigem. Portanto, quando nós estamos no mundo não formal, o que eu digo sempre é criatividade, criatividade, criatividade. Portanto, e isto exige, de facto, nós não podemos ser criativos, nem connosco, nem com os outros. Mais uma vez eu digo, primeiro, se não somos confiáveis. A primeira coisa é os cuidadores que nós estamos a formar confiarem em nós que estamos a formar. E depois, ao contrário, os cuidandos confiarem nas pessoas que vão ser os seus cuidadores. E, portanto, sem confiança não há a mínima possibilidade. Quando há confiança, tudo é possível. Tudo é possível, porque as pessoas abrem o seu coração. E, portanto, mesmo que a gente tenha que dizer, olha, enganei, isto não é o mais adequado a si. Efetivamente, vamos repensar. Por exemplo, a área da intervenção comunitária é das poucas áreas onde, nas ciências sociais, onde nós podemos, a qualquer momento, ajustar, e é por isso que só podemos trabalhar a investigação nesta ação. Nós não podemos ter uma hipótese de partida que não pode ser mudada, não. Nós não trabalhamos com hipóteses, nós trabalhamos com problemas. E, portanto, se o problema, efetivamente, não está a ser resolvido, mesmo depois de ter escutado a população, porquê? Porque as pessoas mudam. E, portanto, aquilo que numa primeira fase pode fazer muito sentido para uma pessoa, há um fenómeno qualquer na vida da pessoa, e a pandemia veio mostrar isso, que a pessoa começa a repensar a vida de outra maneira diferente e diz, não, eu agora já não quero fazer esse jogo. Sim, a trajetória não é linear. Exatamente, agora já não quero. Agora, eu posso dizer que tenho muito orgulho em vários profissionais que formei, e agora vou dar casos concretos, porque, por exemplo, durante a pandemia, eu fui voluntária, e ainda sou voluntária em várias coisas, mas neste caso concreto que nos interessa, por exemplo, eu fui voluntária e sou de um senhor, se quiserem que eu adotei, ele adotou-me a mim, de 84 anos, de um centro e de um lar. E o que é esse centro e lar, que é gerido por mais aluna minha, é gerido em termos técnicos, o que é que eles fizeram? Aderiram a uma plataforma online, a Sigos Live, e de facto, nós todas as semanas, os voluntários, falávamos com uma das pessoas, não é? E portanto, eu sei sobre aquela pessoa e que durante 2 anos eu não conheci pessoalmente, não é? Eu sabia os gostos dele, são os gostos musicais, uma pessoa com 84 anos, não é? Os gostos musicais, e depois ele dizia, eu gosto mais de fado, eu gosto mais disto, eu contrapunha, não, desse não gosto nada, eu gosto daquilo. Então ele ia ouvir aquilo, não é? Então, ora bem, e isto é que eu acho que é interessante do ponto de vista digital, que é assim, se nós temos instrumentos digitais que as pessoas consideram úteis para si próprios, muito bem, usemos. Agora, considerar que temos que usar instrumentos digitais, porque senão ficamos ultrapassados, isso é idadismo. Isso é idadismo. Isso é presunção de que realmente o mais é melhor. Não é? É uma presunção, e desculpem, mas é o meu lado ativista, não é? É uma presunção de manipulação do outro, não é? Escondida, num falso empoderamento.
No falso empoderamento das pessoas. Primeiro porque é preciso perguntar às pessoas se elas querem ser empoderadas. Há pessoas que não querem ser empoderadas. E segundo, ter a noção de que ninguém empodera ninguém. Quer dizer, as pessoas empoderam-se se quiserem. E nós podemos ajudar nesse processo. Mas apenas se quiserem. E portanto, eu não sou muito a favor de que agora vamos ensinar toda a gente a fazer não sei o quê e agora temos que ter... Não, de todo. Eu acho que se há uma ferramenta, eu tenho um caso muito concreto, naquele instrumento, por exemplo, havia pessoas que se recusaram a utilizar aquele instrumento. Se se recusaram, obviamente que não se vai obrigar as pessoas a utilizar. Por exemplo, às vezes as pessoas têm filhos imigrantes. E é muito interessante, por exemplo, já usar sei lá, uma vídeo, nem que seja uma videochamada, um Skype, e eles, até muitas vezes as pessoas que nunca estão habituadas, isso tem que ser muito respeitado em vez de ser usado, porque às vezes é usado, as pessoas ficam até com medo, não é? Que é isto? Parece assim uma coisa do outro mundo, quer dizer, como é que tu estás aí, não é? E às vezes é extraordinariamente útil. Agora, isto é para dizer que o trabalho não formal possibilita, de facto, uma personalização do trabalho muito importante e que já começam a surgir, isso para responder à sua pergunta de uma maneira mais direta agora, começam a surgir associações que fazem este trabalho de mediação entre o cuidador e o cuidando, porque muitas vezes o cuidando pode ser um vitimizador, manipulador muito grande. Eu peço desculpa se estou a ofender alguém, mas isto é mesmo assim, quer dizer... Não vale a pena ter ilusões quanto não, a isso. Não vale a pena ter ilusões acerca Há manipuladores de todas as idades e tipos. Exatamente, não é? E, portanto, e pensar que, por exemplo, a questão quando começamos a conversa, a questão do abandono, não é? Quem está no terreno, e a Laura depois poderá dizer, às vezes nós surpreendemos. Porque às vezes é evidente que há pessoas que abandonam mesmo por maldade. Quem acredita em maldade, eu acredito, há quem não acredita, acha que somos todos disfuncionais, já por disfunção, mental, como quiser. Agora, há também pessoas que são abandonadas porque efetivamente foram maus pais, foram pais negligentes, foram maridos agressores, etc, etc, etc. E, portanto, o que é que acontece? Não conseguiram construir ao longo da sua vida relações comunitárias de apoio e de bem-estar. E, portanto, o retorno que vão ter vai corresponder a isso. Se acho bem ou se acho mal, isso é outro assunto. Estou aqui na dimensão descritiva. Respondendo agora, dando algumas pistas. Eu trabalho muito com o modelo de Antonovsky, que é um sociólogo de saúde, o Aaron Antonovsky, e que veio explicar que saúde é uma coisa e doença é outra. E saúde não é ausência de doença. A saúde é a capacidade de produzir bem-estar e sentido de vida. Ora bem, a capacidade de construir sentido de vida só não existe, eventualmente, em demências muito fortes. Porque, de resto, existe sempre. E aí, eu vou pegar em algo que a Laura disse há bocado. E cuidado com as reminiscências para trás. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de estimular as pessoas no seu processo de envelhecimento a olhar muito para trás. Eu acho que as pessoas podem olhar para trás se isso fizer sentido para elas e se for importante. Mas eu acho que nós, como cuidadores e como formador de cuidadores, ninguém consegue ter um projeto de vida se estiver agarrado ao passado. Claro. Nós temos que pegar nesse passado e buscar dentro desse passado pistas que empurrem a pessoa para a frente e puxar a pessoa para a frente. Portanto, isso eu acho que é um mote que eu digo na brincadeira e eu penso que as pessoas que estarão a ouvir entenderão a brincadeira, que é toujours para Rafa, toujours para a frente. Pronto, agora, o que é que nós temos que ajudar as pessoas a perceber? Há recursos, todos nós temos recursos na comunidade. Recursos de resistência e de resiliência. A resiliência é uma coisa, resiliência é física, não é? É conseguir suscitar, ok, veio a pandemia, uma pessoa não ficou doida, olha que bom, pronto.
Isto é resiliência. Resistência é completamente diferente. Resistência é a capacidade de transformar algo perturbador em aprendizagem. E, portanto, eu subo o nível de aprendizagem. E nós só conseguimos fazer isso se conseguimos, primeiro, identificar os recursos que temos, que são variadíssimos, e saber utilizá-los, porque às vezes até sabemos identificá-los, mas não sabemos utilizá-los. E isso é uma prática que nós podemos fazer enquanto cuidamos e na formação de cuidadores contínua. Não é? Desde identifique-me recursos. A senhora não tem 45 minutos para ir à missa. Vamos lá ver como é que a senhora pode resolver esse problema. Pense lá um bocado. Nós, tenho certeza que agora trabalho na mesma posição, nós não resolvemos os problemas de ninguém. Não é? Às vezes temos problemas a resolver os nossos, não é? Portanto, o que é que nós vamos pedir? É às pessoas que vão buscar os seus recursos. E o recurso, às vezes, é um vizinho. É um vizinho. É um sobrinho. É um amigo. Isso é que não se importa nada. Nada. Sim. Até, às vezes, é alguém que tem um crédito terrível em como ocupar os domingos. Por exemplo, pessoas que são workaholic. Esses estudos apontam isso, não é? O domingo é um terror. É um horror, não é? É um horror para as pessoas. Então, por que não? Ir buscar um workaholic, não é? Para tomar conta do cuidado ao domingo. É muito interessante falar sobre isso, porque eu citei o Boaventura Sousa dos Santos na dissertação, quando ele menciona que em situações graves de crise em Portugal há uma característica muito particular, que é o facto de, nas situações de maior crise e em contextos muito particulares, o que segura muito mais as pessoas muitas vezes é as relações mútuas que se criam das nossas comunidades, e às vezes não é as instituições formais, mas é o facto de existir um vizinho, de existir um amigo. As redes de apoio, não é? As redes de apoio, exatamente. São as redes de apoio e por isto carrega as pessoas e as segura nestas isso situações. Não há mundo não formal de intervenção, nem ativismo social, está a entender? As redes de apoio são fundamentais. Quer dizer, quando há uma cadeira de rodas para subir e o cuidador não tem força, o que tem que fazer é pedir ajuda. E isso é algo que parece evidente, mas não é. Não é, não. Sim, sim. Não é evidente. Porque pedir ajuda é visto muitas vezes como uma fraqueza. Não é? Claro. Como uma fraqueza. Então, muitas vezes o que tem que se fazer é a pessoa que vai pedir ajuda, e isso é educável, a gente diz, ok, a senhora vai pedir ajuda quando precisar, mas a senhora o que é que tem que pagar a essa pessoa? Isso às vezes é importante para a pessoa, para não se sentir diminuída. O que é que a senhora tem para dar? Eu não tenho nada para dar. E lá vamos nós descobrir as potencialidades da pessoa. Eu gosto de fazer bolos. O senhor vem para o domingo e a senhora faz um bolo para levar para casa. Por exemplo. Portanto, são coisas extraordinariamente simples e que nós fomos perdendo nesta vida completamente louca que se tem, não é? E que se pensa que o trabalho nos define como pessoas, não é? E, de facto, cada vez mais, eu acho que as pessoas têm que começar a entender que ter tempo para o lúdico, para o lazer, é aquilo que nos salva enquanto cuidadores, enquanto cuidandos. E os próprios cuidandos percebem isto. Percebem isto, porque um cuidador descansado é, obviamente, um cuidador mais simpático, mais atento. O descanso é produtivo. Exatamente. Claro. Sim, e muito. Eu achei muito interessante quando começou por falar, usou logo a palavra muitos protocolos, mas nós aqui usamos os recursos que temos e em função das características daquilo com que estamos a lidar. E é interessante quando a doutora Laura Brito falou sobre desconhecer a realidade, e eu também desconhecia de haver cuidadores com 90 e tal anos, não é? Realmente eu constatei que muitos artigos vêm-nos dizer, da investigação vem-nos falar que a idade do cuidador já é bastante avançada. E eu estava aqui com uma questão que já tinha aqui preparado, mas que acho que vou dar aqui só
twist, pronto, para assim dizer. Uma nuance. Exatamente. Que efetivamente, há muitas críticas que vão sendo avançadas ao Estatuto de Cuidador Informal. Muitas são a questão da excessiva burocracia para a obtenção do Estatuto, os entraves à obtenção, porque há muitos requisitos que se têm que cumprir, e a falta de divulgação junto de pessoas sem literacia digital. E eu estava aqui, eu ia perguntar à doutora Laura como é que avalia estas críticas. E realmente, tendo em conta as pessoas com quem trabalha, as pessoas que formou, dessas pessoas, se tem noção da quantidade de pessoas que pediram, que souberam da existência do Estatuto de Cuidador Informal, que recorreram, que tentaram pedir e que souberam entrar nesse processo, não é? Antes da doutora Laura responder, permita-me fazer aqui um breve enquadramento. Isso é muito importante para a investigação que a Maria Inês continua a desenvolver, porque no direito o nosso objeto de estudo são as normas jurídicas, não é? Nós criamos o nosso próprio objeto de estudo, a ciência jurídica, e portanto ela apreciou o enquadramento internacional e do direito da União Europeia, da questão dos cuidadores, mas se ocupou essencialmente do Estatuto do Cuidador Informal, não é? Tal como ele está contemplado na nossa legislação interna, na legislação portuguesa, e identificou muitas fragilidades normativas, não é? E, portanto, essa é a oportunidade dela interagir convosco para testar se a sua intuição, em termos de fragilidades normativas, efetivamente tem repercussão no terreno, não é? E uma das fragilidades que ela identificou foi esta, que ela está agora aqui a vos colocar, que mesmo em termos de formação, que já foi aqui referido, não é? A exigência de que o cuidador informal tenha formação. Mas e onde é que vai deixar o seu cuidando para ter essa formação? Ou seja, são problemas tão não é, que parece que escaparam ao legislador. E nessa perspectiva é importante dialogarmos com quem está no terreno sobre estas questões. E, portanto, agora, feito o enquadramento... Claro que eu trabalho com uma população já de idade avançada, não é? Pronto. E de baixa literacia. Mas posso dizer que em 2 anos nós vimos, salvo erro, aproximadamente 400 cuidadores informais. E destes 400 cuidadores informais, só um é que tinha conhecimento do Estatuto de Cuidador Informal. Apenas um. E isto para nós, há pouco eu esqueci-me de dizer, na nossa equipa também temos assistente social, nutricionista. E a assistente social considerava no início, não é, que eles iriam todos ter conhecimento do Estatuto de Cuidador Informal, até porque foi muito divulgado pelas redes sociais, nos meios de comunicação e por aí. Mas o que nós comprovamos foi isso, apenas um. E esse um questionou-nos como é que era possível, o que é que tinha que fazer. Então, isto significa que, em primeiro lugar, as pessoas ainda desconhecem muito o termo de Estatuto de Cuidador Informal. Em segundo lugar, nós tentamos, depois de explicar o que era, não é? E começamos por dizer a questão do complemento por incapacidade de 2º grau, ficaram logo a olhar para nós como? Exatamente. Pronto, começou logo a correr bem por aí. Exatamente, o que quer dizer que há aqui uma série de lacunas que passam muito pela questão de educar, informar, não é? Agora, temos que ver que até neste contexto pandémico as pessoas não se dirigiram, não é, aos seus centros de saúde, aos seus médicos, ao apoio que era necessário. Por exemplo, nós ainda não temos completamente noção de quais as consequências desta pandemia. Só vamos ter daqui a algum tempo, não é? Por isso, se todas estas questões de cariz social, psicossocial até, foram descuradas, como é que podemos querer que esta população tenha esse conhecimento do Estatuto? Não tem. Temos que ser nós, de facto, a ir lá e fornecer essa informação, mas começar muito por raiz, pelos termos até que está no próprio documento. Sim, sim. É muito interessante ter referido a questão do complemento por 2º grau, porque realmente é assim que se define a pessoa cuidada no Estatuto. É uma pessoa que está, Claro. que tem o complemento por 2º grau. E realmente já até penso que foi no relatório da APAV que eu mencionei, uma proposta de alteração do conceito Sim. de pessoa cuidada, porque não deve depender da atribuição
de um do complemento, exatamente. Mas Mas, eu posso só pegar? sim, eu ia passar Só já. para não Sim, falar a sem dizer. dúvida. Eu até agora tenho falado muito de intervenção comunitária, não é? Mas eu trabalho em educação de adultos não formal, intervenção comunitária. E o que é a educação de adultos não formal? Exatamente esta capacidade que nós temos de saber ajustar a nossa linguagem e o nosso ouvido à história das pessoas. Nós estamos no mundo. Eu, por exemplo, se vou ouvir, porque eu trabalho no terreno de investigação-ação, a gente trabalha no terreno. Eu não trabalho, os meus mestrandos não trabalham sem eu estar no terreno com eles. Não estou tantas vezes, até porque tenho muitos. E todos a fazer coisas diferentes, não é? Mas estou lá e conheço minimamente, nós não dizemos população, nós dizemos, conheço minimamente as pessoas. As pessoas. Ponto. As pessoas. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que, se eu for ouvir uma mulher que foi vítima de maus tratos, no mínimo, aquilo vai a direito, aqueles palavrões todos que para outra pessoa da cidade, não é? Da cidade, de outra parte do país, vai ficar completamente chocada, não é? E o que é que nós temos que perceber? Nós temos que perceber qual é o contexto. Não há comunicação sem contexto, é um dos princípios da teoria da comunicação, portanto. Qual é o contexto daquela mulher? É? A sua parte geográfica, a sua história de vida, etc, etc. E, portanto, tudo isto tem que se ter muito, muito cuidado. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez fui fazer, com uma aluna, fomos fazer uma sessão a toxicodependentes. Com toxicodependentes. E eu cheguei lá, na altura estava bastante dedicada por questões de saúde, eu cheguei lá e a primeira coisa que disse foi: eu queria começar por dizer que eu sou toxicodependente. A única diferença é que eu sou uma toxicodependente legal e vocês são ilegais. E evidentemente que isto é um quebra-gelo que cria imediatamente empatia com o público que está. Ui, aí vem eu a dizer: não faças isto, não faças aquilo, não faças. Portanto, a educação para a saúde que tem que ser feita é uma educação para a saúde comunitária e que tem que ter em conta a linguagem específica. E agora vou-lhe dar dados muito concretos que eu acho que poderá vir no futuro. Eu sugeri, eu conheço a lei, já não vejo há algum tempo, mas conheço. Eu acho que tem que haver, por parte do Estado, uma responsabilização muito clara nas associações cívicas, ok, mas fora disso, juntas de freguesia. Por exemplo, as juntas de freguesia é, do meu ponto de vista, um espaço político comunitário de excelência, não é? As comunidades religiosas, não estou a falar só da Igreja Católica Romana, estou a falar das várias denominações religiosas, não é? Por exemplo, ir falar com as pessoas das várias denominações religiosas, sensibilizá-los para a questão e eles próprios pedirem às pessoas, e aí faz uma formação de educação para a saúde, em que uma primeira coisa é logo começar por explicar o que é saúde, não é? Dizer: olha, isto aqui, e faz-me lembrar, deixem-me só contar esta, porque realmente foi brilhante, de uma aluna minha que decidiu fazer, em contexto rural, uma sessão sobre anticoncepcionais, não é? Portanto, sobre a natalidade, não é? E então ela queria fazer uma sessão sobre anticoncepcionais. E foi pela aldeia fora, pelos papéis, entretanto era lá, naquela altura eram os papéis, não era? Ainda se usava bem. Venha a sessão sobre anticoncepcionais, não sei o quê. É evidente que não apareceu ninguém. Não sabiam o que era anticoncepcionais. Aliás, a palavra esteticamente é tão feia, não é? Não vou, o que é que seja, não vou, não é? E depois ela veio ter comigo e disse: não sei o quê. E eu disse: olha, é assim. E nós temos que aprender com ele. Nós temos que aprender com ele. Agora, imagina que era uma pessoa que não sabe escrever o nome. Como é que tu ias explicar isto à pessoa? E ela acabou por fazer, que era: quer ter mais filhos? Não quer ter mais filhos? Venha saber como.
Pronto! Mas porque é manifestamente diferente a forma como se educa quem está no âmbito da, ou seja, formar um profissional de saúde é diferente de formar um cuidador formal em matéria de saúde. Exatamente. Isto pode ser feito numa Santa Casa da Misericórdia, pode ser feito numa junta de freguesia, pode ser feito num grupo até desportivo. Eu tenho, por exemplo, neste momento, alunos que estão a trabalhar com um grupo de futebol, de miúdos federados, juvenis, e eles estão a tratar das questões de bullying no futebol. Não é? É um grupo juvenil, e isso o que é que significa? Significa que, obviamente, que entrando no bullying, na competição do futebol, eles vão perceber e vão conseguir alastrar isso para o resto dos vários domínios da vida deles. Portanto, isso é só para dizer que no mundo não formal, e reparem que mesmo no mundo da Laura, o não formal está lá sempre. O não formal está lá sempre, não há como fugir dele, não é? Ele pode não ser reconhecido, não é? Mas ele está lá sempre. E no mundo não formal, a gente aprende a fazer omeletes sem ovos. E se vocês quiserem, eu digo-vos qual é a receita: usem molho branco. Eu ia comentar que a doutora Laura falou de 400 cuidadores informais, só um é que sabia, mas também não sabia como proceder, não é? E, efetivamente, eu a analisar a lei, eu pensei, para uma pessoa, e esta coisa que estávamos a falar, que em matéria de saúde, ensinar um cuidador, educar um cuidador informal, é diferente de educar um profissional de saúde, ou seja, a linguagem que se utiliza, claro, o foco que se dá. Mesmo a analisar o estatuto, e isto também vou falar aqui de uma peripécia que a mim me deixou a pensar também, que é, eu fiz a minha dissertação, portanto comentei que estava a fazer a dissertação sobre os cuidadores informais, e ter pessoas que sim, que têm escolaridade, que têm noção sobre mais ou menos sobre aquilo que se passa, sobre a existência no estatuto, mas que me vêm perguntar, olha, se eu me quiser candidatar, como é que isto é? E recebo subsídio, não recebo subsídio? E eu fico a pensar, então, eu com pessoas que já têm alguma informação sobre este assunto, têm ainda muitas dúvidas, eu nem quero imaginar com quem não tem não tem proximidade com mas a Inês está a partir do princípio de que devem. Eu até lhe vou bater no outro princípio, que é assim, eu tenho literacia suficiente, eu conheço a lei, eu podia ter pedido o estatuto e não pedi. Sim, eu estava a tentar... Não pedi porque acho que não vale a pena. Porque acho que é tão ridículo a lei, tão mal feita, que acredito que seja necessário, que o estatuto é importante, eu não tenho dúvida, mas da maneira como está feito, sinceramente, quer dizer, só em situações muito, muito, muito graves. Eu não estava a assumir, só para corrigir, não estava a assumir que a pessoa devia, é mesmo de virem falar comigo e perguntar, será que vale a pena? Será que vale a pena, exatamente. Recebi mesmo, essa questão foi mesmo dirigida, olha, tu estudaste isto e não sei o quê, será que vale a pena? E na situação particular da pessoa em causa. E eu só fiquei a pensar, uma pessoa que tem algum conhecimento sobre, e mesmo assim ficar a pensar no que é que isto me vai beneficiar, ou se pelo contrário me vai prejudicar, porque realmente há questões do estatuto que levantaram várias inquietações, nomeadamente a divisão entre o cuidador informal principal e não principal. E o cuidador informal principal é o único, é aquele que recebe o subsídio. E não pode estar a oferecer remuneração de mais nenhuma outra fonte. E realmente uma coisa que foi falada na minha prova pública foi esta questão da verba entregue ao cuidador ser manifestamente insuficiente. Isso já é um grupo que está tendencialmente, não é? Falamos sempre assim porque as situações são todas muito diferentes, mas tendencialmente está exposto à vulnerabilidade e ao desamparo. Claro que quem olha para isto muitas vezes dirá não vale a pena o candidatar, não é? E isto para mim foi uma coisa que realmente mexeu muito comigo, porque eu também estudei isto à luz de uma dimensão de género. E não sei se me poderão falar um pouco sobre isso, mas realmente o que muita da investigação vai dizer é que a maior parte dos cuidadores são mulheres. Nota-se que há mais homens a partir de uma certa idade, muitas vezes até por necessidade, porque a esposa fica debilitada de alguma forma,
mas que realmente ainda há uma ligação com estas normas sociais de género, e que isto é muito preocupante, de alguma forma, porque se não houver um estatuto robusto o suficiente, esta tendência para a familiarização do cuidado, e portanto o cuidador só pode ser a pessoa que está ligada à pessoa cuidada pelo grau de parentesco ou pelo matrimónio, desta tendência para a continuação da familiarização dos cuidados. Gostava de saber o que é que pensa sobre isto, ou se isto é uma coisa que tendem a ver, ou seja, mais mulheres cuidadoras do que homens, e se esta questão de género está... De facto, com a população que eu trabalho, como eu digo, às vezes brinco e digo isto sempre à equipa, as nossas pessoas, a nossa comunidade, a prevalência são mulheres, é de género feminino. Para além disso, também são, geralmente são as esposas, não é? Por isso a idade tão avançada. Quando estávamos a falar da questão do pedir ajuda e era um sinal de vulnerabilidade, para além disso que eu verifico, não é só a questão de vulnerabilidade, é o sentimento de culpa, que também é bastante assustador e que nada aqui contempla isto, mas que é necessário ser trabalhado. Até porque a cuidadora, se for cuidar dela um pouco, seja numa caminhada, seja ir à missa, seja até ir ao médico, não é? E o cabeleireiro, por que não? Quer dizer, Exatamente. Sim, a beleza é uma dimensão essencial. E que é da essencial. convivência, né? Claro. Mas a pessoa sente culpa por, naquele tempo, abandonar, é assim que concebe, a pessoa que está a cuidar. E este sentimento de culpa é que ainda tem que ser muito trabalhado. Não sei se a professora Maria Clara concorda comigo. Além desta vulnerabilidade, o sentimento de culpa. E depois algo que eu também verifico, então, como a maioria são as esposas, na díade conjugal, não é? Ainda estamos a falar de relações conjugais que, por vezes, são pautadas pela submissão e vem a questão aqui dos direitos das mulheres. Então, elas consideram que têm que continuar a ser submissas e que, se não representarem esse papel de cuidador de modo permanente, então não estão a ser boas mulheres, não é? E isto tudo é necessário ser trabalhado. E para mim, estes são os aspectos negativos do cuidar que tenho verificado. Algo que nós temos aqui enfatizado e trabalhado é muito a questão também do perdão, da compaixão, até por estas questões todas de aspectos positivos do cuidar, porque a pessoa tem que se perdoar a si própria, é um pouco assim, e cuidar de si. Daí que esta é a minha população que eu estou a trabalhar e que acho que este estatuto, concordo, é muito redutor. Eu própria já fui cuidadora informal, infelizmente neste momento já não sou, e eu podia ter preenchido os papéis. Pois, e porquê é que a gente não pede os papéis? E agora eu posso ir a montante. Porque, da maneira como a lei está feita, se somos cuidadoras, mulheres, com autonomia financeira, por exemplo, com capacidade de gerir a nossa própria vida, não só financeiramente, etc., culturalmente, etc. O que é que acontece? De repente, o estatuto não nos dá, tira-nos. Tira-nos. E, portanto, o estatuto, tal como está, e eu acho que o estatuto é muitíssimo importante. Agora, efetivamente, tal como ele está legislado, ele só é eficaz para quem não tem outra hipótese. Quer dizer, no fundo, quem é mais desgraçado que o próprio cuidante? É para quem não tem nada. Não tem nada, não é? E isso é um trabalho a montante que tem que ser feito, não é? E obviamente que as esposas sempre primeiro. É muito clássico. As mulheres partem, as mulheres que são muito cuidadoras partem primeiro que o próprio cuidado. Isso é clássico.
muito clássica. Porque gera um problema enorme. Exatamente. Claro. Passa para as filhas. Sim. Passa para as filhas. Ou seja, o género permanece. o género O permanece. género é isso, sem dúvida nenhuma. Neste país à beira-mar plantado, sem dúvida nenhuma que é mulher que é cuidadora, não é? Agora, eu vi algumas situações diferentes, vi algumas situações diferentes, mas com toda a sinceridade, onde vi situações diferentes, foi em casais gay. Aí sim, aí vi, até muito curioso, o cuidador mais velho a ser o cuidador do mais novo. E o mais novo tinha irmãs. E ele não foi pedir ajuda às irmãs. O mais velho assumiu o cuidado, não é? De resto, sim, são sempre as mulheres. A questão da culpa que ela falou, eu percebo muito bem, e é um trabalho que, quando somos cuidadores, temos que ter e ajudar os outros a fazê-lo, e que não é fácil. Porque a manipulação emotiva de que um cuidador quer socialmente, quer comunitariamente, quer pela família, quer pelos parentes, não é? São coisas diferentes. Quer dizer, é de tal maneira que é pelo próprio cuidando que pode usar isso e usa isso. Quem tem uma mãe tem tudo, devia dizer que está feliz, porque eu sou teu pai, fui eu que dei de comer. E portanto, isso dá os direitos todos, não é? E a pessoa fica a pensar, bem, eu realmente não tenho direito a existir, não é? Portanto, e isto é subliminar, não é? Porque não é a própria sociedade que tem isto, não é? Pressiona. Sim. Eu agora não vou nomear nomes, até porque não interessa, mas nós tivemos em Braga, não sei se a Alessandra já cá está, bem mesmo era nascida, nós tivemos em Braga um juiz que não dava crianças para a adoção. Deu uma polémica desgraçada, enfim, uma situação muito complicada. E o que o juiz alegava, o juiz de menores, era que quem tem mamãe tem tudo. Pronto, quer dizer, quando nós temos figuras jurídicas, quer dizer, cujo argumento é isto, quem tem mamãe tem tudo. Quer dizer, a mãe pode espancar, seja o que for. Repare que nós ainda temos esta imagem, porque muitas vezes as pessoas dizem mesmo na nossa formação, não sei o quê, quem tem uma mãe, não sei o quê, porque a mãe, não sei o quê, e costumam sempre dizer, depende também. Claro. Depende do pai. Quer dizer, o estatuto biológico não é de todo, muitas vezes, o estatuto mais importante na vida das pessoas. Sim. E isto não significa, ao mesmo tempo, que as pessoas não sejam sujeitas a este jogo de manipulação contínua. E, portanto, por isso é que eu falo sempre muito da questão do autoconhecimento, porque é preciso a gente ter uma capacidade de lucidez muito grande e de saber também parar as pessoas. Houve aqui, quando a professora Maria Clara falou sobre a questão da negligência, que pode ocorrer porque os pais não foram bons pais, não é? Eu realmente abordei a questão da negligência porque o crime de exposição ao abandono está previsto no Código Penal. Mas realmente surgiu uma polémica há uns anos atrás quando houve uma proposta para se legislar no sentido, e que não acabou por não acontecer, mas do crime de penalizar as pessoas que deixassem um familiar a seu cuidado numa instituição hospitalar ou de segurança social, não é? Em agosto, geralmente. E como isso gerou muita polémica, porque de facto o que vários autores, vários especialistas vieram falar é que muitas vezes este abandono, e agora até eu falei noutra perspectiva, não ocorre porque as pessoas queiram ser negligentes, mas por de facto não terem estrutura, nem terem condições nenhumas para poderem cuidar das pessoas, quanto mais cuidarem delas, não é? Eu no fundo, com os vossos contributos aqui, e estes zigue-zagues em que andamos de há isto, mas também há aquilo, não é? E há potencialidades, mas também há vulnerabilidades. Isto vai mostrar muito, e aquilo que eu intuí de alguma forma, claro,
que este campo de estudo tem muitas zonas cinzentas e são muito vastas e muito intrincadas. E este tipo de discussão, não é, tem que acontecer muito mais para informar o próprio legislador. Sobre o que é. Claro. Exatamente. E acho que esta poderemos dizer que é uma das grandes conclusões sobre todo o trajeto que ainda se tem a percorrer no sentido de proteger os cuidadores informais. Porque quando se fala de uma ação positiva por parte das instituições democráticas, não é para eliminar a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade sempre fará parte do ser humano, não é? Mas para efetivamente superar a igualdade formal, precisamos de estar atentos àquilo que é efetivamente a realidade. Quando a doutora Laura Brito fala sobre os cuidadores com quem contacta e sobre os 400 cuidadores informais, mas se estas coisas ficaram, e a professora Maria Clara a abordar também toda a questão das freguesias, da relação de proximidade, não é? Proximidade. Com o poder local, Exatamente. inclusivamente, com os representantes locais. Porque esta questão do cuidado informal vem tocar muito naquilo que é as relações que nós estabelecemos no dia-a-dia e os recursos rentabilizamos com aquilo que são as características da pessoa, com aquilo que existe, com aquilo que elas gostam de fazer, não é? E, portanto, não sei se quererão adicionar uma coisa a isto que eu disse, mas acho que para mim foi muito proveitoso ter-vos aqui. Estou mesmo muito grata à professora Alessandra por ter escolhido para esta sessão e às convidadas, a doutora Laura e a professora Maria Clara, porque realmente... Antes de mais, nós que agradecemos, porque não estaríamos aqui a discutir um tema tão importante se não tivesse ocorrido abraçar esse tema para a sua dissertação, não é? E ter tido o cuidado de lançar pistas de reflexão e partilhá-las conosco. E na sua perspectiva, né, do trabalho que fez, que é um trabalho jurídico, mas sempre com esta preocupação multidisciplinar, e eu diria mais do que isso, interdisciplinar, não é? Porque os fenômenos inter estão um pouquinho para além dos fenômenos multi, não é? E, portanto, já explica a filosofia. Também já transdisciplinar. Exatamente. E, portanto, nós é que agradecemos essa oportunidade de interagir, e o objetivo, claro, sobretudo neste mestrado em Direitos Humanos, em que eu tenho o gosto de intervir desde o início, estive na concessão do curso, foi o primeiro curso de mestrado da Escola de Direito da Universidade do Minho, e leciono 3 unidades curriculares e espero continuar a lecionar por um bom tempo. E quando nós concebemos o mestrado, o concebemos com essa perspectiva, não é? Queremos dissertações cientificamente sérias, consistentes, mas que tenham impacto societal, que possam ser discutidas por outras áreas, porque os direitos humanos são, interdisciplinares, não é? Portanto, não é uma propriedade nem sequer do direito em si mesmo, né? E ele está até configurado no âmbito de outras áreas. E, portanto, damos então por última vez a palavra, não é? Para concluírem com o que quiserem a propósito deste tema, mas fica aqui o registro de que eu penso que é um tema muitíssimo importante, tão pouco acarinhado, e como se viu aqui pelo próprio legislador, e portanto há muito que fazer, mas desde que se consiga dialogar com quem está efetivamente no terreno e falando com as pessoas, foi o que me ficou da vossa preocupação, falando com as pessoas é que sabem efetivamente das suas necessidades, não é? Não somos nós na academia, não é o legislador, não é nem sequer quem forma, não é? É efetivamente quem está a trabalhar. Eu também acho muito interessante, para mim, penso para a Laura também, o vosso olhar sobre nós. Porquê? Nós estamos habituados a andarmos no terreno e ninguém quer saber de nós mesmos. Quer dizer, é um pouco. Mas a gente vai fazendo, trabalhinho de formiguinha, não é? Uhum. A gente vai fazendo. E quem está na área social, não importa o que não conseguimos, importa de facto o que conseguimos. E isso é uma disciplina mental que nós temos que ter muito grande, não é? Porque nós temos problemas, pessoas com problemas que são inimagináveis. A realidade ultrapassa largamente qualquer ficção, não é? Os piores filmes que vocês possam ter visto, não é? O requinte, a subtileza é extraordinário. Quer dizer, as pessoas pudessem
a sua inteligência a funcionar a favor do bem, como põe a favor do mal, nós teríamos uma sociedade realmente fantástica. E, portanto, ter o vosso olhar de alguém que vem do direito, não é? E de repente diz, vocês acham disto assim, assim. Isto para nós é muito gratificante, porque é reconhecerem o trabalhinho que nós andamos ali a fazer de formiguinha, que não é de cigarra, não é de encantar ninguém, é o trabalhinho ali. E que nós muitas vezes temos falta de paciência. Eu ainda ontem tive, por razões, enfim, diferentes, eu tive que pegar numa lei. E disse, é o segundo parágrafo, fechei o documento, porque não estava a perceber nada daquilo. Não é? E sou uma professora associada com a agregação. Infelizmente, o juridiquês não é Quer muito dizer, fácil de assimilar. Mas isto, para que é que eles fazem estas coisas? Quer dizer, Por que complicam tanto a nossa vida? quer dizer, ninguém entende isto, não é? E às vezes essa sensação que nós temos, não é? É que os juristas existem para complicar a vida das pessoas, não é? Quando nós temos alguém que vem do vosso parte e que diz, não, expliquem lá então o que é que vocês andam a fazer e como é que se pode ser melhor e quais são os problemas que encontram para ajudar na própria legislação. Eu acho isso maravilhoso e acho que esse trabalho é um trabalho muito digno, não é? Muito digno, mesmo do ponto de vista social, não é? Porque nós sentimos muito também essa falta, e eu falo por mim, eu já desisti de muita coisa. Quer dizer, eu já desisti de uma série de coisas que estejam ligadas a burocracias, a direito. Desisti, pura e simplesmente, quer dizer, porque o tempo que se perde com isso, e quando nós temos pessoas a passar fome, a pedir um estatuto de refugiado político, este país é uma coisa de outro mundo, não é? A pedir uma marcação do CEF, quer dizer, quando nós temos aqui os times, não é? E depois tenho que ler a lei, não sei o quê, quero lá saber da lei, quer dizer, quero lá saber da lei, quer dizer, porque as pessoas são prioritárias, não é? E o que é triste é ver esta dicotomia, e acho que o trabalho da Inês ajuda-nos a quebrar essa dicotomia, claro. E é uma esperança, para mim é uma esperança. Sim, sim. No início, para mim até foi um pouco assustador. Exatamente. Porque pensei, como é que alguém... Ficaram logo desconfiadas, não é? O que esta gente quer conosco? Exatamente, não é? Que tem uma forma de estar, de linguagem, de comunicar, não é? E eu que tenho outra, não é? Pensei, ui... mas como eu defendo sempre, não é? Nós devemos trabalhar sempre de modo cooperativo e na cocriação, não é? Isso é muito importante, e a transdisciplinaridade que tanto falamos hoje em dia. Mas que é difícil. É difícil, claro que é. E eu posso dar um exemplo. Como disse, a equipa é composta por vários profissionais, não é? De diversas áreas. E até que nós chegássemos a uma linguagem comum, e somos todos pessoas com literacia em saúde, até, não é? Na média, claro. Digamos assim, ou elevada. Mas a linguagem comum foi um dos nossos maiores obstáculos. Claro. Por isso, o vosso convite eu só posso agradecer. É aqui um primeiro passo, é um avanço, não é? Porque por vezes eu aterrorismo quando leio. Exatamente. Não, claro que para continuar. Nós não a deixamos desistir. E este espaço de interação que nós estamos agora a criar, o Espaço Único, serve precisamente para isso, para colocar investigadores, juristas, não é? Jovens investigadores em direito. A Inês está dizendo que a formação de base dela é em relações internacionais, e é verdade, não é? Mas fez a dissertação em Direito, na Escola de Direito, a investigação do mestrado em Direitos Humanos, e eu digo a ela, mesmo disse isso nas próprias provas, que chegou, ela fez uma análise tão cuidada da legislação que muitos juristas não conseguiriam fazer, e portanto, e por isso teve a nota que lhe foi atribuída e está sendo incentivada a continuar num doutoramento este tema, ou o que ela quiser, porque tem talento para isso e muito mais. Mas o que eu dizia é que a nossa obrigação na academia, pelo menos é essa, a minha visão do mundo e das coisas, é tentar combater essa ideia de que o conhecimento, que o saber é estanque, que são compartimentos estanques. Não é, ninguém consegue, no nosso caso, sobretudo no direito, né, tentar regular as realidades sociais
se nós não conhecermos efetivamente o que está a acontecer. E aí, esta interação necessária que nós, na medida do possível, iremos promover também neste espaço. Minhas senhoras, muitíssimo obrigada. E muito parabéns também E parabéns. pelo seu espaço. Ah, ok. É nosso, é de todos nós. Muitíssimo obrigada quem nos esteve a acompanhar e aguardem pelo próximo programa em breve, tá bem? Muito obrigada a todos.